Turma, sétimo ano aí, força, coragem, né? Olha mais uma aula para vocês. Vamos falar esta semana sobre o poder político e poder econômico. Então, vamos viajar nesses conhecimentos? Poder político. O que é poder? Em seu significado mais geral, a palavra poder indica a capacidade de ação ou de produzir efeito. Nessa perspectiva, o poder pode ser entendido tanto no sentido social, isto é, nas relações dos seres humanos em sociedade, em que passa a ter um sentido muito mais específico, quanto sob uma perspectiva instrumental, que diz respeito à capacidade do ser humano de controlar a natureza e seus recursos. Em seu sentido social, a ideia de poder está conectada à possibilidade ou à capacidade geral de agir, a habilidade de um indivíduo de determinar o comportamento de outro indivíduo, e nesse sentido, o ser humano não é apenas o sujeito capaz de exercer poder, mas é também objeto sobre o qual o poder é exercido. Olha aí, uma pessoa, um político, né, aí determinando as suas ordens. Esse seria, portanto, o poder social que vemos manifestado na capacidade que um professor tem de determinar o que é e o que não é aceitável durante sua aula. Por exemplo, ou ainda na capacidade de uma mãe de estabelecer uma ordem sobre seus filhos. Assim sendo, por meio de uma perspectiva de fenômeno social, o poder é uma relação entre os seres humanos em que o aspecto determinante é a capacidade de agir ou influenciar a ação do outro, correto? E nessa perspectiva que a ideia de política aproxima-se e às vezes confunde-se com a de poder. Política não é poder. As distinções são bastante sutis, mas as formas possíveis de manifestação de poder, em algumas instâncias, afastam-se bastante da ideia de política. O exercício do poder por meio da violência física, por exemplo, não pode ser visto como manifestação política. Cabe a nós, portanto, definir o que é, então, política. Olha as imagens aí, o professor auxiliando os alunos, lá, né, dando aula, e aí os pais também, ele que exercendo essa política e também esse poder, entre aspas, né, que é a administração da família. O que é política? O conceito de política é bastante abrangente quando associado ao campo das ações dos sujeitos de uma sociedade. Alguns autores consideram que toda ação de mediação de conflito realizada no meio social que não lance mão de violência física é um ato político. Por outro lado, outras perspectivas definem política como ações ou atividades que são realizadas dentro da esfera de uma ação do Estado, isto é, do conjunto de instituições ordenadoras de um governo. Outra das mais discutidas e debatidas interpretações de termos políticos é a do jurista alemão Carl Schmitt, que enxerga a política como uma relação amigo-inimigo entre aqueles que estão envolvidos. Olha aí, uma pessoa, né, um chefe de Estado aí, colocando as suas situações diante do mundo. Com base nessa concepção da relação amigo-inimigo, a esfera política estaria constituída pelo constante antagonismo entre as partes em conflito, diante do qual a atividade principal dos envolvidos seria a associação entre os que possuem semelhanças em relação aos seus objetivos. A defesa dos amigos e o combate aos inimigos, colocamos do lado oposto do campo de batalha. Em todas essas perspectivas, entretanto, a mediação, ou seja, a conversa de conflitos, é o tema recorrente como definidor do que seria a política. Poder político. Poder político, por conseguinte, está atrelado tanto ao conceito de poder social, que envolve as relações humanas em sociedades, quanto à função de mediação de conflitos da política. Isso, entretanto, está inserido em um contexto específico no Estado moderno. O monopólio
do uso da força, né, de maneira concisa. Isso quer dizer que o poder político do Estado moderno sustenta-se no domínio exclusivo do uso da violência de forma legítima, o que, em contrapartida, não quer dizer que o poder político configura-se pela utilização da violência, mas sim pelo controle da utilização dessa força como forma coativa. Em outras palavras, o poder político configura-se pela exclusividade do uso da força em relação a um conjunto de grupos que formam um mesmo contexto social. Bacana? Então, olha aí o encontro internacional entre os países do mundo, definindo essas questões políticas que vão reger cada país. Essa exclusividade, todavia, deve ser resultado de um processo que deve ocorrer em toda a sociedade organizada, em que todo o poder de coação individual seja delegado ao Estado. Dessa forma, a disputa política ocorre pelo controle desse poder agregado na figura da instituição, que por ter sido legitimada pela população, que aceita viver sob suas determinações, passa a ser a fonte de todo o poder e de ação legítima. O Estado é, portanto, a única entidade que possui poder genuíno de lançar mão de uso da força como forma de intervenção, caso se verifique a necessidade nas ações dos sujeitos que estão submetidos à sua jurisdição. O poder político pode ser entendido, portanto, como a capacidade de influenciar as relações dos sujeitos inseridos em um contexto social por meio das instituições políticas que regimentam as relações desse espaço. E esse, entretanto, é apenas uma das inúmeras interpretações do conceito do poder político. Então, poder econômico. Poder econômico é uma expressão utilizada para dizer que algo ou alguém tem muitos bens materiais e financeiros, conseguidos assim exercer grande influência social. Ok? Então, bons estudos a todos.